isso, né? Todo mundo que ganha prêmio, todo o sistema de premiação hoje funciona para quem segue a cartilha. Seja filme, seja prêmio Nobel, seja Oscar, seja prêmio de cinema, de literatura, qualquer coisa. E no jornalismo, o mais politizado de todos esses não seria diferente. Não vamos falar do outro braço aí, do mídia, né? Porque o entretenimento mereceria até uma live inteira, mais que uma. Mas a gente sabe que dentro do entretenimento, e é importante lembrar isso, estão as ferramentas de transformação do imaginário, de inversão de valores, inversão de papéis. O entretenimento tanto distrai como forma imaginário, né? Ele distrai, ele tira o cara da realidade, que esse é o primeiro objetivo, e era o objetivo predominante antigamente, hoje não, né? Então isso envolve esporte, envolve toda a forma de te entreter, de te tirar da consciência da realidade, né? Quanto menos você pensar na sua realidade, melhor. Veja que a imprensa agora está trabalhando nesse sentido. Eu vou falar sobre um conceito novo aí de psicologia que estão falando dos jovens e estão incentivando, assim, seja um vegetal mesmo, cognitivo, né? Outro dia, o Globo colocou lá, pensar pode te dar problemas psicológicos, entenda. Eu até postei isso lá no Telegram. E, então, o entretenimento tem toda essa questão, né, de formação do imaginário, e você vai quebrando resistências por meio dessa lavagem cerebral diluída. Eu falo um pouco sobre isso lá na live com o Betete, além de muitas outras vezes aqui. E aí o que eu quero hoje mostrar um trabalho em parceria que vem sendo feito, e ficou muito evidente essa semana, entre jornalismo e institutos de pesquisa, né? O Instituto de Pesquisa também, se vocês forem olhar quem são os donos, vocês vão ver uma ligação grande com bancos e uma ligação grande com os monopólios da mídia. E o que vem a ser persuasão, né? É você convencer uma pessoa. Quando a gente fala simplesmente assim, não parece algo muito maléfico, nem muito perigoso, né? Mas qual é o limite entre persuasão e engano, né? Qual é o limite de você usar determinadas ferramentas, inclusive psicológicas, sem o teu interlocutor saber, para você convencê-lo, né, a fazê-lo tomar uma decisão que ele não tomaria sem esse seu ato de convencimento? Muitas vezes, isso pode ser útil, né? Por exemplo, você está usando todas as ferramentas linguísticas e psicológicas para convencer um cara a largar as drogas, né? Você pode, inclusive, fazer coisas que, em outro contexto, seriam consideradas enganosas. Qual é o limite que você pode fazer isso para passar uma notícia? Deveria ser nenhum, né? No caso de uma notícia, nenhum. Você aceita em alguns casos que o cara insista, né? Mas tentar mudar o seu comportamento utilizando técnicas desse gênero, isso significa o quê? Significa manipulação, né? Veja que todo esse estágio que a gente está agora, que eu já vou falar com alguns exemplos práticos aí, que todos vocês ouviram, para que exista a possibilidade de um convencimento externo, você tem que, de certa forma, condicionar a pessoa a estar aberta a conselhos de terceiros. Concorda? Quando a gente volta no tempo, não precisa muito, eu vivi os anos 80, nos anos 80 era considerado feio você dar um palpite de saúde sem ser solicitado. Você ficar falando o que a pessoa deve fazer, olha, você tem que emagrecer, você tem que comer isso, ou você tem que deixar de comer isso. Se não fosse uma situação limite, por exemplo, de um cara com problema já de saúde, entendeu? Se não fosse uma situação assim, limite, qualquer forma de tentativa de você aconselhar uma pessoa, eu estou falando de pessoas não próximas, ok? Era considerado invasivo. Então, para que pudesse existir essa possibilidade de um conselho de um terceiro ter efeito na vida das pessoas, era preciso ir construindo esse novo comportamento. Isso foi sendo feito com o rebaixamento dos temas da ficção, né? Se você notar hoje, o que o Brasil, por exemplo, escreve de literatura, é tudo sobre adultério. Ou seja, você está expondo, seja na literatura, seja nos filmes, né? Você cria o hábito de expor mais do que... você dá uma importância na exposição às questões mais privadas, principalmente por causa de todo esse processo da contracultura, da revolução sexual. O que aconteceu? Essa exposição do adultério,
da poligamia, tudo isso ganhou muita importância. E com a chegada das redes sociais, a privacidade foi praticamente diluída, né? Nós estamos caminhando para um mundo de privacidade zero. Esse é o objetivo. Privacidade zero. Então foi preciso colocar em circulação esse hábito de falar da vida íntima das pessoas. E agora, com rede social, então, isso aí, as pessoas nem percebem, né? Até o conceito de privacidade mudou. Mudou drasticamente do que era nos anos 90. Eu lembro porque a primeira coisa que me chamou a atenção de todo esse processo de transformação social, de nova ordem mundial, a primeira coisa que eu percebi, assim, que me incomodou, foi essa coisa da privacidade. Então eu lembro bem, porque na época teve o programa Carnívore, que foi denunciado e depois foi, entre aspas, descontinuado. Na verdade, ele se pulverizou e virou essas empresas das redes sociais. Esse projeto sofreu uma resistência muito grande nos Estados Unidos, por senadores, assim, com grandes discursos, porque ali se tinha uma ojeriza a essa superexposição das pessoas, dos dados, né? E hoje nós chegamos no Big Data, que sabe até as verrugas que as pessoas têm, entendeu? Tudo tá catalogado. Então, se criou primeiro esse hábito. Para quê? Para que depois as vozes oficiais do sistema fossem aceitas. Então, na verdade, acabou com aquela resistência a palpite de estranhos, né? E imagina isso, junto com essa construção da cultura da celebridade, né? Que começaram a perguntar para o cantor, para o jogador de futebol, para o cara que é famoso agora, para modelo do Instagram, o que ela acha do trânsito, o que ela acha da economia do Bahrein, entendeu? E isso fez o quê? Foi tornando a opinião das celebridades até mais importante que a realidade.